E a gente já foi muito atrás disso, assim. Teve uma vez que um professor realmente resolveu reprovar o aluno e reprovar para sempre aquele aluno. Ele pegou aquela birra dele, né? E o aluno teve que sair daquela faculdade e terminar a faculdade dele em outra faculdade. Porque não tinha jeito de provar o aluno. E ele entrou com processo e tudo mais. Caraca, não. Eu tava na sala nisso aí. Tava na sala nesse dia, né? Cara, foi muito louco isso. Tipo assim, vou contar como é que foi. A gente tava na sala de aula, era uma aula de um professor horrível. O professor era horrível. Diz a lenda que ele jogava as provas pra cima, que caísse na mesa era 5, caísse no chão era 0, e se caísse assim por cima, daí vinha o 7, que lá a média era 7, né? Cara, sério, era horrível, velho, era horrível. Ele não corrigia nenhuma prova. Ele fazia questão de dar uma aula e cobrar outra coisa na prova, sabe? Pra provar de fato que você tá errado. Você é burro. Você é burro. Muito, assim, cara, era muito nítido isso. Enfim, e ele era horrível, assim, horrível. Professor de didática, horrível, horrível. Enfim, a gente tava na sala de aula, aquela aula lá horrível, todo mundo com aquela cara de bunda lá de manhã cedo. Vocês estão entendendo por que eu chorava muito? Exato. E aí, cara... Faz sentido agora. Do nada, tipo assim, 20 minutos de aula já, ele já parecia que era 3 horas de aula, mas era 20 minutos de aula. Entra um cara na sala de aula, a gente nunca viu ele na vida, porque ele não fazia parte, assim, do nosso ciclo de amizade. A gente conhece quem é os veteranos do calor, quem tá ali na mesma faixa da faculdade, ali, na mesma faixa da faculdade, ali, né? Às vezes alguém adianta a matéria, alguém atrasa, alguém reprova. Então a gente conhece ali os rostos, pelo menos. Não é amigo, mas reconhece os rostos. Tava no final, já era tipo, acho que 7º, 6º período. E aí entra um cara na sala de aula, que a gente nunca viu na vida. A gente nunca viu ele na vida. E esse cara entra e senta no fundo, atravessa a sala de aula e senta no fundo na última carteira. Quando ele entra e o professor olha pra ver quem tá entrando, o professor muda o semblante, cara. Muda o semblante. Do nada. Ele deu uma gaguejada assim, foi algo estranho assim, pessoal, sei lá, ele achou que, esse cara nunca é maluco, quem tá aqui. E como todo mundo achou que era um cara maluco, ele entrou com um livro da matéria. Com calor, assim, talvez. E a matéria era de mecânica dos fluidos. 2 ainda. Aí ele entrou com um livro embaixo do braço, sentou no final da aula, tipo, pelo menos o cara tá com um livro da matéria, né? Aluno é. Aí, cara, deu, sei lá, 10 minutos, meia hora de aula. O cara levanta e fala: você tá errado. E começou a xingar o professor, cara. Sério? Começou a xingar o Mas professor. Mas ele era outro professor? Calma. Porra, é essa, velho? A gente esperou até agora contar essa história. Cara, espera a nossa. Aí ele começou a xingar o professor, xingou o professor. O professor não reagiu. O professor só ficou quieto. Ele xingou o professor, xingou. Saiu da sala e bateu a porta. Pá! Cara, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Porra, essa que o cara chega, xinga o professor e vai embora. Tá. O professor fica com aquela cara de bunda e tal. E volta da aula ruim dele. Acaba a aula. Enfim, ninguém sabia o que aconteceu. Fofocas de corredor, né? Fofocas de corredor, todo mundo já sabe que o professor vai xingar dentro da sala de aula. E tal. Cara, aí de repente, à noite eu vou na academia. Quem que eu encontro na academia? O maluco que xingou o professor. Aí eu cheguei pra ele e perguntei, cara... já com medo, né? Porque o cara tava com o halter na mão, vai querer dar um halter na minha cabeça. Eu não sei. O cara xingou o professor. Vai que ele é um lunático mesmo. O cara vai que é maluco, vai. Aí eu perguntei, por acaso era você na aula hoje do professor tal? Aí ele olhou pra mim assim, era por quê? Você tava lá? Eu falei, não, eu só queria entender. William com medo. Aí ele começou a contar a história, daí fica até ela falou, o professor perseguiu ele, cara, na sala de aula, porque esse professor era meio maluco, Aí ele reprovou ele várias vezes. Aí ele contou assim, um dia eu colei de um colega a prova inteira. E ainda o cara tirou uma nota diferente da minha. Cara, aí ele processou... Sei nem quem é que tá mais errado nessa história. Aí ele processou o cara... Não, mas isso depois de tantas tentativas já, cara, né? Acho que o cara 10 ficou... vezes, 10 vezes a matéria. Caramba, é sério, não tinha jeito do cara passar. Porque a matéria, ela tipo assim, ela tinha, acho que depois de cálculo mecânica da sociedade, tipo assim, tinha só mais uma matéria que trancava. Então ele meio que fez toda a faculdade praticamente. Faltando só aquilo ali, mais 2, uma 3 matérias. E aí ele tentou 10 vezes, cara, e reprovou as 10. E aí rolou processo, tinha medidas de distância, assim, sabe? Era uma parada bem louca. Tinha até medida protetiva. Protetiva, cara. Porra, é essa, velho?
Porque ele, acho que ele bateu também no carro do professor, ele arranhou. E, cara, então já parada- começou a Mas ficar foi. violento. começou ali. violento. Daí uma coisa puxou a outra. E o professor, assim, Mas tinham indícios fortes, assim. o professor... Ele conseguiu um depoimento de um aluno, de um bolsista desse professor, que falava que ele jogava as notas num gráfico de dispersão.